Irmão, Joel capítulo 2, verso 1. As Sagradas Escrituras em Joel 2:1 nos diz: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, e ele está perto. Vamos juntos agora todos no 3. 1, 2, 3. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Aleluia! Você pode orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, glorificamos o Senhor, te adoramos na beleza da Tua santidade. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Eu te peço que o Senhor abençoe o teu filho que entrou aqui, a tua filha, cada um de nós, Pai, por intermédio da tua palavra, pela manifestação do teu Espírito Santo no coração e na mente, no ser de cada um, ó Deus. Abençoa a ministração da tua palavra, não deixa que nada, absolutamente nada, natural, nem espiritual, carnal, meu Deus, venha atrapalhar a ministração da sua palavra. Fica conosco e nos abençoe, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje eu quero, baseado nesse texto, falar debaixo desse tema, o alerta, pode assentar, o alerta extremo de Deus. Você pode repetir? O alerta extremo de Deus. Olha para mim agora e preste bastante atenção, por favor. Volte a sua atenção para a palavra, por favor. Quem estiver de fora, entra para dentro, irmão. Quem estiver dentro, não saia, não locomova, não converse. Me ajude para que o Espírito Santo possa operar. Você deve ter ouvido algumas pessoas dizer bem assim: quem avisa, amigo é. Quem já ouviu esse ditado? Pois é, Deus avisa. Deus pede para a gente tocar as trombetas para todos os moradores da terra. A fim de quê? A fim de livrar os seres humanos do pior. Aí você podia perguntar para mim assim: pastor Vandelô, o que é o pior? O pior é o inferno. Não tem nada pior do que o inferno. Quando aquele homem que há 38 anos era paralítico e sofria, e ele foi curado pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus voltou para ele e disse uma coisa que nos chama muita atenção. Jesus disse para aquele homem que ele se cuidasse espiritualmente falando, para que não sucedesse a ele uma coisa pior. Então, o inferno é o pior lugar que existe. Então, o inferno é o pior que qualquer lugar que possa existir neste mundo. O inferno é pior do que tudo que você já viu. O inferno é pior do que tudo que existe. E Deus, Ele quer livrar o ser humano do inferno. Aleluia! Por isso que o Senhor avisa. Por isso que Ele fala. Por isso que Ele desperta. Por isso que a sua palavra está nos despertando a cada dia. Por isso que todo dia o Senhor está, de alguma maneira, a alertar o ser humano. E até nós que já somos, pela graça de Deus, salvos por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Espírito Santo está nos alertando para que nós não percamos essa condição de salvos em Cristo Jesus. Agora vamos pensar um pouco neste assunto, neste tema. Quem aqui teve conhecimento de um episódio ocorrido lá no estado de São Paulo, de sexta para sábado da semana atrasada, às 2 horas da manhã? O telefone de quase todo mundo ali daquele estado tocou, e tocou muito alto, e as pessoas receberam um alerta naquela mensagem. Quem ouviu falar? Levante a mão, quem ouviu? Nem todos. Pois é, segundo
as notícias, cerca de talvez 70% a 80% da população recebeu este alerta. A mensagem veio por volta de quase 2 da manhã e veio no modo extremo, alto demais, e realmente assusta qualquer um. O pessoal conta que todo mundo acordou, meu Deus, em pânico, assustado. Porque qualquer barulho na madrugada já assusta, né? Até uma ligação normal te assusta quando você pensa assim, meu Deus, deve ser alguma coisa muito grave, uma coisa muito séria para a pessoa ligar na hora do sono, né? E principalmente do sono profundo, 2 horas da manhã. No caso lá de São Paulo, eu sei que foi um alarme falso, um alerta falso. Eu sei que as autoridades estão investigando, já descobriram, já se sabe o estado onde hackearam, né? Mas não se sabe ainda quem hackeou. Pelo menos eu não tenho essa notícia. Mas deixaram naquela madrugada um alerta extremo e colocou a população em pânico, né? Coloque na tela a mensagem do alerta que recebeu. Misantropia, essa foi a mensagem, ó. Misantropia. Essa palavra significa, é a qualidade de quem tem aversão, é a qualidade de quem tem desconfiança, é a qualidade de quem tem rejeição à humanidade. Quem não gosta da humanidade, gente? Eu só conheço um. Quem não gosta da humanidade, gente? O mal, o diabo, não é? Agora olhe para mim, vamos tirar lições disso aqui. Vamos tirar lições desse alerta que da sexta-feira para sábado da semana atrasada, na madrugada, a maioria dos paulistas receberam. Lá em São Paulo e em mais alguns outros estados também as pessoas receberam. Uma pessoa disse para a imprensa que na hora que o telefone dela tocou, ela levou um susto tão grande que parecia, ela conta, né? Parecia que a minha alma ia sair do corpo, ou que a minha alma tinha saído do corpo. A minha alma tinha descolado do corpo. Falou assim, é como se a minha alma descolou do corpo. Só o susto, porque foi grande demais o susto. Irmãos, mas a alma dela não descolou do corpo. Foi só um susto, não é? Mas um dia a minha alma, a sua alma, ela vai descolar desse corpo. E esse dia vai chegar. Pega na mão de alguém e diga, fique esperto, porque um dia a nossa alma vai descolar desse corpo. E aí a gente vai ter um destino futuro. Céu ou inferno. Vida com Deus ou vida sem Deus. Não é? Irmãos, na verdade ali foi só o susto. A alma não tinha descolado, não tinha saído do corpo, né? Mas não tinha saído. Foi um alarme falso. Diga comigo, foi um alarme falso. Mas um dia vai ter um alarme desse no mundo e vai ser um alarme de verdade. Um dia a nossa alma vai sair do nosso corpo e vão pegar o nosso corpo, se não for no arrebatamento, se for na morte, vai sepultar o nosso corpo, mas a nossa alma vai encontrar com o Senhor para prestar conta com o nosso Deus. E nesse dia a nossa alma, ela vai ter um descanso eterno ou ela vai sofrer no inferno eternamente. Gente, preste atenção, vamos pensar, se no momento que tocou este alarme, lá em São Paulo e em alguns outros estados, e esse alerta fosse a sua morte, a minha morte, ou o arrebatamento da igreja, pense se tivesse sido a volta de Jesus. Pensa, se tivesse sido a volta de Jesus. Ia dar tempo de quê, igreja? Ia dar tempo de quê, igreja? Veja a importância de você estar bem com Deus. Veja a importância de você estar bem em comunhão com Deus, com a sua consciência limpa. Veja a importância de você todos os dias dormir bem com Deus, dormir em comunhão com Deus. Veja como é importante você se avaliar todos os dias antes de dormir, pesando sua vida, pedindo perdão pelos seus pecados, pelas suas ofensas. Você deve viver preocupado somente com a sua vida diante de Deus. Porque na hora, gente, não dá tempo.
Não dá tempo para mais absolutamente nada. Na hora, se estiver pronto, céu. Se não tiver, infelizmente, é perdição eterna. Vamos dizer que fosse a volta de Jesus naquela madrugada. Quem subiria e quem ficaria? Pensa comigo. Eu não sei de você, mas responda para você mesmo. Você subiria ou você ficaria? Quando Jesus voltar, olhe para cá, ele não vai mandar um zap, uma mensagem para avisar você: filho, arruma aí que eu estou voltando, tá? Daqui 10 minutos a trombeta vai tocar e eu vou arrebatar a igreja. Daqui 20 minutos, daqui meia hora, daqui 1 hora. Arruma aí, conserta aí. Ó, ajoelha, ora, peça perdão, procura o pastor, faça um conserto, rapidinho, que eu vou voltar. Ou você estará pronto para subir, ou você ficará aqui para a grande tribulação. Essa é a realidade. Amém? Você tem noção de como estaria este mundo se nessa sexta-feira para sábado da semana passada, não é? Jesus tivesse voltado naquela madrugada? Como que estaria este mundo? Você que conhece a verdade, você estaria agora lamentando, chorando, sofrendo desesperadamente se você não tivesse subido. Porque elas, às vezes, as pessoas contando ali, né? Teve uma igreja que fez uma grande pesquisa na capital, e ela diz que perguntava uma pessoa evangélica, dizia: olha, eu fiquei preocupado porque eu não estou congregando direito. Meu Deus do céu. Eu assustei demais, porque eu sei que eu não estava preparado para subir no arrebatamento. Eu vi depoimento de pessoas, segundo essa pesquisa, que disseram: eu dormi magoado, se fosse a volta de Jesus eu tinha ficado. Não, eu dormi de mal com Deus. Se Jesus tivesse voltado eu tinha ficado, né? Outros diziam assim: não, eu dormi no erro, dormi no pecado. Se Jesus tivesse voltado, eu tinha ficado. Muitas pessoas falaram isso. Ou seja, são pessoas que conhecem a verdade. São pessoas que estavam na leitura da Bíblia, talvez de alguma forma servindo a Deus, mas não estavam vigiando. E poderia perder o que há de mais precioso na nossa vida: a salvação da nossa alma. Quem está entendendo, diga glória. Diga aleluia. Você está me compreendendo essa noite? Sim ou não? Tem gente, irmão, que precisa tomar uma atitude hoje, agora, antes que seja tarde demais. Ouça hoje o aviso forte de Deus. Ouça hoje o alerta extremo de Deus para a igreja da AD Pontalina. O aviso extremo de Deus para a sua alma. Ouça, criatura, a voz de Deus. Entenda, você tem que viver a todo momento preparado, porque na hora não dá tempo de nada, não dá tempo de consertar. Olha a importância de você estar bem com Deus, de você estar preparado para o arrebatamento da igreja. A nossa preocupação com o povo de Deus, pelo menos essa é a minha, é que na hora do arrebatamento, do jeito que nós estamos vendo as coisas, os eventos, irmão, do jeito que está a condição do povo, vai ficar gente demais. Vai ficar gente demais. Aprenda que não é bagunçado, irmão. O céu não é para gente relaxado. O céu não é para gente ocioso. O céu não é para gente infiel. O céu não é para gente rebelde. O céu não é para gente que está em pecado. O céu é para quem está levando a coisa séria. O céu é para os fiéis. O céu é para os remidos. O céu é para os lavados e remidos no sangue de Jesus. É para aqueles que buscam, que ora e que conserva a sua comunhão com Deus. Aleluia! Está dando para você entender, sim ou não? Não se brinca com a vida espiritual. Não se brinca com a vida eterna. Irmãos, não se brinca com Deus. Não se brinca com a palavra de Deus. Nós temos visto aí muitas pessoas entregando de bandeja a sua salvação, não é? Por coisas banais. Muitas pessoas estão vivendo tranquilas, despreocupadas, praticando o pecado, não é? Como se não fosse morrer, como se não tivesse o risco de morrer, ou de Jesus arrebatar a igreja e ficar, não é?
As pessoas que viveram, eu fico pensando nisso, há 100 anos atrás, né? Elas estão mortas hoje, né? E você encontra pessoas vivas, e poucas pessoas vivas, com 100 anos de idade, com 105 anos de idade. Você encontra muito pouca gente com essa idade. Daqui a 100 anos, daqui a 120 anos, a nossa geração não vai ter mais ninguém aqui, não vão estar mais aqui, né? E eu quero que você pense, você está tendo sinais de Deus, e muitos sinais de Deus acerca da volta de Jesus. Prepara a sua vida, não é? No sábado retrasado, teve 6 terremotos aqui pertinho de nós. Esta semana passada teve temores de terra até no Brasil, não é? Olha agora o caos que está na Venezuela, gente. Quem viu? Não é? Tantos mortos. Agora, gente, tá aí esse surto da ebola. Acorda, igreja. Já se está falando que nós vamos ter um inverno intenso, que este inverno vai ser o mais severo em algumas regiões do país. Uma grande quantidade de pessoas morreram esta semana de ebola. Uma série de países já estão com pessoas isoladas, vivendo isolamento social, com suspeita de ebola. E agora não é só na África, não é? Já está em vários países espalhado esse alerta da ebola. E muitas pessoas ainda estão brincando com a vida espiritual. Gente, o que é que nós queremos ver mais? A quem quer tudo de Deus, mas até hoje a pessoa não fez de Deus o tudo dela, não é? A gente quer tudo de Deus, mas a gente não quer fazer Deus de tudo nosso. Gente, as pessoas hoje, elas querem as bênçãos de Deus, elas querem as respostas de Deus, elas querem que Deus deixe elas serem honradas, não querem que Deus deixe elas serem envergonhadas, mas elas envergonham Deus com a vida que levam, com o testemunho, com a postura. Evangélicos há tempos atrás, não é? Eram menos, na verdade, mas era sinônimo de referência de Deus. Não, quando se falava aquela mulher é crente, era mulher de Deus mesmo. Aquele homem é crente, era um homem de Deus mesmo. Hoje, infelizmente, não é mais assim. Eu não sei se você está tendo ouvido para ouvir a voz de Deus. Aí você poderia perguntar para mim, pastor, mas o que é que Deus quer? O que é que Ele quer? Eu vou responder para você com a Bíblia. Coloca Joel 2,12. Olha o que é que Deus quer. Vamos para Joel 2,12. Olha aí. Ainda assim, agora mesmo diz o. Aí você vai falar para mim assim, pastor, mas o senhor está falando com a igreja, com a noiva do Cordeiro, eu sei. E Joel está falando com quem? Joel está falando com quem, irmãos? Com Israel, o povo do Antigo Testamento. Assim diz agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Olha para mim, por favor. Irmãos, olha o que é que o Senhor Jesus quer de mim e de você. Que a gente tenha uma conversão genuína. Que a minha e a sua conversão seja uma conversão genuína. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e isso com choro, e isso com pranto, não é? Eu fui atender uma mulher, e ela disse assim, ó, pastor, eu fui conversar com um varão lá da sua igreja, aí ele falou para mim assim, não, vamos ter relação, não tem nada não, só nós não contar para o pastor Vandelô, tem nada não, convertei-vos a mim, diz o Senhor, e de todo o vosso coração. Irmãos, agora mesmo, ou seja, não demore mais para consertar sua vida, para arrumar sua vida, porque senão pode não dar tempo. A misericórdia de Deus dura para sempre, eu sei, mas nós não vamos durar para sempre. Aleluia! Você pode perder sua vida, e se você estiver desconcertado, você vai perder sua salvação. Por favor, entenda, igreja.
igreja, tema a Deus. Uma das coisas que o ser humano mais gosta é de comer, é ou não é? Mas Deus fala: convertei-vos a mim com jejuns, e com choro, e com pranto. Mas Deus quer isso, essa conversão do profundo ser, de forma sincera, de forma verdadeira. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que diz Joel 2,13, põe na tela. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. É para rasgar o quê? E não as vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Olha para mim, para você entender esse texto aqui, por favor, olhe para cá. Uma vez um homem me procurou chorando, falou assim: poxa pastor, minha esposa foi embora, ora por ela, ora para ela voltar, pastor. Ora para ela voltar, pastor, insistindo. Eu vinha na igreja com ela, ela vinha na igreja comigo, e agora ela foi embora, pastor, me deixou. Ora, pastor. Eu falei: tá bom, nós vamos orar, mas me conta aqui, o que aconteceu que ela foi embora? Ela foi embora assim do nada. Por que ela foi embora? Ah, pastor, na verdade, deixa eu falar para o senhor, como o senhor é pastor, eu vou falar. Na verdade, eu traí ela. Ah, tá, você traiu ela. Foi, infelizmente eu traí. Tá certo. Aí eu perguntei: mas foi a primeira vez que você fez isso com ela? Aí ele disse: não, pastor, eu já fiz outra vez. Aí ela me deu uma chance, e aí agora eu traí de novo, infelizmente. Aí eu notei que ele não estava chorando por causa do arrependimento do pecado. Ele não estava chorando por causa do arrependimento do pecado que ele praticou. Ele estava chorando porque ela foi embora. Você entende a diferença, sim ou não? Então, aí, irmão, eu notei que ele estava com o objetivo errado. Ele estava chorando por causa da consequência do pecado, mas não por causa do pecado, não por causa do erro. E quem chora por causa da consequência do pecado, mas não chora por causa do arrependimento do pecado, lá na frente ele volta a praticar ele de novo. Mas essa noite o Espírito Santo está falando no altar para cada um dos servos e servas dele que está aqui: é tempo de arrependimento, é tempo de conversão. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está triste. Por quê, pastor? Porque tem tanta gente vivendo assim dentro da igreja, desagradando a Deus, desagradando o Espírito Santo. Porque quando você se converte, você vive num mundo perdido. Mas aí você se converte, você vai andar na direção certa agora, e você vive na contramão do mundo. Você anda na contramão do mundo. Você pode trabalhar numa empresa junto com pessoas mentirosas que não servem a Deus, mas você vai falar a verdade ali. Se você é convertido, você pode trabalhar com pessoas adúlteras, mas você não vai adulterar, porque você é crente convertido na presença de Deus. Você, quando é convertido, você anda na contramão do mundo. Quem está entendendo, diga amém. Quando você é uma pessoa de Deus, você pode andar no mundo onde todos estão fazendo tudo errado, mas você vai andar fazendo tudo certo. Quando você se converte, você muda. Eu vi um pastor falando, que conversão não é só mudança de vida, mas é molde. É moldar a vida conforme o Evangelho. É moldar a vida conforme os princípios da palavra de Deus. Eu nunca vi o Senhor Jesus. Eu nunca peguei na mão do Senhor Jesus. Mas Ele me alcançou um dia através desse Evangelho. E Ele transformou a minha vida. Eu fico olhando os romeiros indo a pé para a Trindade. Eu era um deles, eu também ia a pé para a Trindade. Mas Jesus me revelou a verdade. Ele me alcançou com a palavra, Ele me alcançou com o Evangelho. Todos que foram alcançados aqui, você pode levantar a sua mão e agradecer a Deus, porque hoje você conhece o Evangelho, hoje você conhece a verdade. Ele transformou a minha vida, transformou a sua também. Então adore o Senhor. A
transformação que Ele fez na minha vida foi muito forte, gente, muito grande, porque eu me entreguei para Ele de verdade. Então Ele me transformou, e Ele transformou milhões e milhões e milhões de pessoas ao redor da terra, e pode transformar você também. Tem pessoas que se converteram de verdade, que rasgaram o coração e foram sinceras diante de Deus, e têm sido sinceras diante de Deus, e hoje quem olha para essas pessoas vê o quê? Vê Deus na vida delas, vê Deus na vida do homem, vê Deus na vida da mulher, vê Deus na sua vida, vê Deus na sua vida, não é? E hoje quem olha para essas pessoas só vê Deus na vida delas. Mas tem gente que infelizmente se diz evangélicas, mas você olha para elas e você não vê nada de Deus nelas. Aí tem que pensar nisso, gente. Você vê a pessoa cheia de tudo menos do Espírito Santo. Porque eu penso, irmão, que eu posso me encher do que eu quiser. Posso ou não posso? Se eu não quiser orar, Deus não vai me forçar a orar. Se eu não quiser congregar, Deus não vai me forçar a congregar. Se eu não quiser meditar nas Escrituras, Deus não vai me forçar. Se eu quiser me encher de tudo que há aí neste mundo, Deus deixa, porque eu tenho livre arbítrio. Agora, quando vier o dia mau, quando vier o ataque contra mim, se eu estiver cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, então eu estarei pronto para vencer. Mas se eu não estiver, aí eu estarei perdido. É isso que eu tenho que pensar. Essa época que nós estamos vivendo é uma época de muita distração, não é? Eu sei, irmão, que não tem nada você assistir um jogo da Copa, não tem nada. Você trabalhar, às vezes fazer até 1 hora extra, não tem nada. Isso aí às vezes até bom para dar um reforço do salário. Fazer academia, exercício físico, todos os médicos estão mandando fazer. Mas você não pode deixar nada disso conflitar com o reino de Deus, conflitar com as coisas de Deus, porque quando chega ao ponto de conflitar, aí já está errado. Quando chega ao ponto de eu dar prioridade para o jogo, prioridade para a academia, prioridade para o serviço, né? E você deixar de vir à igreja por causa de um jogo, deixar de vir à igreja por causa da academia, do serviço, por causa de uma visita diferente, aí já está errado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que está escrito, a orientação não é minha, é de Deus para as nossas vidas. Porque se você fizer isso, deixar essas coisas conflitar, você está trocando Deus e as coisas de Deus pelas coisas terrenas e materiais, e aí está errado. Tenha equilíbrio na sua vida espiritual, volte a dar prioridade para Deus, e você vai ver que Deus vai te abençoar muito mais ainda. Eu torço por você, saiba disso, eu oro por você, amém? Oro por você, e eu falo isso diante do altar de Deus, porque eu amo o reino de Deus. Eu oro para que você se converta, eu oro para que você se dê bem na vida, eu oro para que você use a sua inteligência para sair deste mundo com a sua maior vitória, que é a salvação da sua alma. Eu tenho pedido a Deus um avivamento para a igreja, e eu peço que todos que estão aqui me ajudem a partir de hoje a orar, para que Deus traga um grande avivamento para esta igreja. Aleluia! Vamos orar para que o povo se converta, vamos orar para que o povo se volte para Deus, vamos orar para que o povo receba renovo, despertamento. Aleluia! Pegue na mão de alguém e diga: o pastor está orando por isso, passe a orar também. Aleluia! Irmãos, o Espírito Santo me falou, irmão, eu creio que não foi voz da terra, não foi voz humana, foi voz divina. Eu ouvi o Espírito Santo me falando: meu servo, se vista de Joel nessa santa ceia, porque você vai tocar a minha trombeta no monte da minha santidade. Esse altar hoje é o monte, aleluia. Esse templo hoje é o monte de Sião, esse santuário hoje é o monte de Sião. E eu sou hoje não pastor da igreja, mas um simples profeta de Deus, e eu estou tocando a trombeta aqui em Sião, aleluia. Para quê, Senhor? Para alertar os seus irmãos para o principal, que é a vida eterna. Levanta a mão e diga comigo assim: o principal. Diga: tem muita coisa importante,
Diga: trabalho é importante, família é importante, até lazer é importante, mas o mais importante, irmão, é a vida eterna. Quem concorda, diga glória, diga aleluia. Irmão, eu fico pensando como que o ser humano não pensa nas consequências. Essa semana saiu nos noticiários, não sei se você viu, que um homem arrumou tudo, preparou tudo e amputou o pé para ganhar dinheiro. Não sei se era 1 milhão ou 1,5 milhão, né? Era 1 milhão ou 1,5 milhão de reais. E aí, a investigação, a Polícia Federal descobriu que era mentira, era uma armação dele, né? E agora ele não ganhou o dinheiro, ficou sem o pé, está envergonhado no Brasil inteiro e está preso. Ó, perdeu o pé, perdeu a liberdade porque está preso e não tem nem um centavo. Pensa na consequência, não é? Agora, irmãos, ele não tem dinheiro, não tem o pé, só vergonha e cadeia. O ser humano não pensa, o ser humano não vigia, o ser humano quer as coisas fáceis, não é? Pessoal, preste atenção no que eu vou te falar, né? Eu não vou falar quem estava comigo, mas nós estávamos viajando e paramos para abastecer o carro. Aí eu notei que o irmão era crente, só que ele estava, como é que fala quando você está cantando a mulher aí? Eu estava assediando a mulher lá. Só que quando ele me viu, deu um choque nele. Ele ficou com muita vergonha. Irmão, a gente tem que pensar na consequência. Pensa no que você fala, pensa no que você faz. Você é crente, você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Pensa no seu testemunho. Pensa no seu testemunho. Nós temos que pensar nas consequências das coisas. Eu me lembro, irmão, estou falando de coisa lícita agora, não estou falando de coisa ilícita. Quando um grande pastor amigo meu, quem é muito íntimo de mim, talvez já ouviu contar esse testemunho, me chegou e me ofereceu Porto Velho para mim ser, eu ia ganhar 30 salário mínimo, eu não ia pagar pão de padaria, não ia pagar roupa, carro, moradia, nada, só para presidir o campo lá e tudo livre. Pastor, esse dinheiro vai ser para você investir, fazer seu futuro, seu pé de meia. A igreja vai cuidar de você. Você vai ser presidente da Convenção da Rondônia e presidente do Porto Velho. Mas eu não fui por pensar na consequência. Como é que a igreja de Itaberaí vai entender isso? Como é que o estado de Goiás vai entender isso? Irmão, a gente tem que pensar na consequência, a gente tem que pensar no testemunho. Eu não sirvo de exemplo para você, não. O exemplo para você é Jesus. Mas eu estou te contando que eu sou tentado do mesmo jeito, até com coisa lícita. Irmão, às vezes você fala, não, mas isso não é pecado. Não é pecado, mas qual o testemunho que eu estou dando? Não é ilícito, mas como que vai ficar a minha postura? Qual que vai ser a consequência disso? O ser humano tem que pensar mais. Às vezes não pensa, às vezes não vigia. O ser humano quer as coisas fáceis. Pessoal, igreja do Senhor, preste atenção no que eu vou falar. A salvação é difícil. Não é fácil. É fácil, gente. Jesus falou que a porta é estreita, o caminho é apertado. Só que vale a pena, tá? Vale a pena, vale a pena. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Aleluia. Aleluia. A salvação é difícil. E é muito difícil. É ou não é, gente? O Senhor Jesus disse, ó, poucos são os que vão entrar pela porta estreita. E poucos são os que vão entrar, que vão andar pelo caminho apertado. Aleluia. Mas vale a pena. Aleluia. Pegue na mão de alguém e diga, ande pelo caminho apertado, entre pela porta estreita. Aleluia. Fala para ele, é a sua alma que está em jogo, vai valer a pena. Aleluia. Agora olha o versículo 14 para a gente caminhar para terminar. Olha o que diz o verso 14, Joel 2,14. Quem sabe se voltará. Gostei dessa expressão. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, falando de Deus, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. O texto diz assim, ó, Deus vai abençoar. Olha para mim agora. Deus abençoa, sim ou não? Mas há um grande risco das pessoas
buscarem a Deus só para serem abençoadas e não para serem salvas. Tem esse risco ou não tem? Tem. Deus vai te abençoar e eu não tenho dúvida disso. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Esse é o desejo do meu coração. Mas Ele quer que você, além de ser abençoado, você seja dele. Você seja salvo. O que Deus está pedindo agora é que você seja dele de fato. Que você seja salvo de verdade. E aí a expressão diz: quem sabe, você vai fazer um concerto com Deus e Deus ainda vai deixar uma bênção para você. É igual o pai, né? Quando chega o dia dos pais, o pai pega o dinheiro e dá para a mãe e fala assim: não, vai lá e compra um presentinho para o seu pai. Mas o dinheiro é do pai. Aí vai lá, pega o dinheiro, vai e compra. Aí dá para o filho, dá para o pai, né? Diz: aí papai, eu trouxe para o senhor, né? Dia dos pais. Na verdade era tudo do pai, porque é tudo de Deus. É dar o dinheiro para comprar um presente para a gente. Mas é bom, né? É igual Deus. Deus te dá tudo, aí pede para você devolver o dízimo. Deus te dá tudo e pede para você trazer a oferta. Você está sendo fiel, irmão? Sim ou não? Pega na mão dessa pessoa que está perto de você e diz: está sendo fiel ou não nos dízimos, nas ofertas? Na verdade, era tudo do Pai. Diga assim: tudo é de Deus. Agora vamos pensar essa palavra: quem sabe? Quem sabe? Aqui está falando de Deus, mas agora vamos falar de você. Quem sabe essa não possa ser a sua última noite? Quem sabe essa não possa ser a última mensagem, a última palavra que você está ouvindo Deus falar com você? Quem sabe essa não é a sua última oportunidade de consertar a sua vida? Quem sabe o dia de amanhã, a não ser Deus? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe meu tempo, seu tempo está chegando ao fim neste mundo? Quem sabe? Sabe por que eu estou pregando? Porque quem sabe você hoje resolve mudar de vida. Quem sabe você hoje vai dar ouvido à voz de Deus. Quem sabe você hoje se volta para Deus de verdade, porque isso ainda não aconteceu até hoje. Quem sabe você abre o seu coração para Deus e deixa a palavra dele entrar no teu coração e salvar você. Quem sabe você sai daqui hoje uma nova criatura, com um novo propósito, com um novo pensamento, uma pessoa totalmente transformada pelo Espírito Santo. Quem sabe? Aleluia. Eu não sei, eu só sei que eu estou pregando e Deus é testemunha disso. Os céus está registrando isso aqui esta noite, porque eu estou me esforçando, igreja, para ser um Joel hoje aqui, para despertar você para o principal. Aleluia. Eu sei que não está sendo fácil entregar essa palavra, mas eu vou continuar pregando até o fim, em nome do Senhor Jesus. Quem sabe? Busque a Deus, abra o teu coração, que Ele vai mudar tudo na sua vida. Quem assistiu a Rádio Paz na sexta atrasada, que eu estive lá, quem acompanhou a programação, acompanhou o Marcos Rosa, falando que é desigrejado e falando das decepções dele com a igreja, por causa da liderança, por causa disso, por causa daquilo. Nós demos uma palavra, depois também falamos com ele, e a coisa linda aconteceu. Ele disse: pastor, estou consertando tudo de errado na minha vida, estou voltando hoje para a igreja. Irmãos, eu estou aqui no altar, mas diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou com vontade de descer e chacoalhar você para te acordar. Estou com vontade de chacoalhar você, criatura, para você acordar. Eu estou com vontade de entrar dentro de você para te despertar, para falar para você que não está bom do jeito que você está, que tem que melhorar. Mas eu não posso fazer isso, eu só posso pregar para você, eu só posso orar por você, e que você precisa querer isso. Amém? Você é que tem que querer mudar o seu jeito de servir a Deus, a forma de você servir a Deus. Não, você não está bem. Eu preciso falar isso para você. Você não está bem. Não está.
Deus mandou eu te falar isso aqui essa noite. Deus soprou essa frase no meu ouvido. Você precisa melhorar, e melhorar muito. E quando você melhorar, você vai ver que vale a pena estar de uma forma diferente na presença de Deus. Quando você chegar no céu, você vai ver que valeu a pena. Lá no céu você vai dizer assim: realmente valeu a pena. Igreja, receba essa palavra.